Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por mais um culto noturno de domingo na presença do Senhor, né? Mais uma visita aqui do nosso ilustre irmão Marcelo, bem? Seja muito bem-vindo. E as crianças também vieram para poder estarem, né, na salinha. E todos que estão conectados com a palavra do Senhor online, que possam também receber essa bênção, essa unção aí nos seus lares, amém? Mas para começar, vamos orar. É sempre assim, a gente começa orando. Então fecha os teus olhos do jeito que você está, assentado, em pé. Pode fechar os olhos, sendo no seu lar também. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos a Ti, Senhor, os nossos corações e nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, a cada um que veio na Tua casa glorificar o Teu nome em Espírito e verdade. Entregamos a Ti, a cada um que está no seu lar, assistindo essa live. Que o Senhor possa nos capacitar para transmitir o recado para todos aqui, a Tua vontade, o Teu desejo para conosco. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a cada um que veio Te glorificar, a cada um que veio a se alegrar e entrar em comunhão com a Tua palavra. Abençoa aqueles que ainda estão a caminho, se estiverem vindo. Abençoa aqueles que não puderam vir, como minha mãezinha, minha irmã que estão de quarentena, como os outros irmãos também idosos que não estão podendo vir, assim toda hora. Que o Senhor possa entrar com providência, possa repreender todo o mal e possa, meu Pai, fazer com que venha voltar ao normal, meu Pai, das nossas atividades aqui, Senhor, repreendendo essa virose desse Covid-19, queimando e passando tua espada de fogo e nos dando um culto de vitória e abençoado, direcionado pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Salmo 91. Salmo 91 tem apenas 16 versículos, mas 16 versículos poderosos. O salmista Davi escreveu esse livro para a sua segurança. Aquele que se refugia em Deus. Interessante, dizendo a história, os teólogos, que ele estava cercado numa ilha, né? E tinha um exército querendo consumi-lo, querendo destruí-lo. E ali ele fez esse salmo, se alegrou com Deus nesse salmo. E a presença de Deus foi real na vida dele ali naquele momento. Então, Salmo 91 no Velho Testamento, vamos ler do 1 até o 16, amém? Perdão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. E nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000, oh glória, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olharás e as crianças estão participando, olha que benção. E verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Oh glória, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, igreja? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A segurança daquele que se refugia em Deus é essa. Você se encontrar algum dia num perigo, algum dia com dificuldade, você vai ler o Salmo 91, que começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos andar na sombra de Deus, precisamos andar no descanso de Deus, precisamos andar na proteção de Deus. Então que o Senhor possa te abençoar, te dar um culto de vitória, que você possa continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você declarar o seu amor por Ele.
para você dizer que sem Ele, nada você pode fazer. Para você dizer que Ele é tudo para você. Então vamos glorificar a Deus com alguns cânticos. Ao único é digno a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
guiar. Ele vem como um cavalo branco, na sua coxa direita, Rei dos Reis, na sua esquerda, Senhor, Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Vamos declarar que é bom estar aqui na casa de Deus. Estamos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É fácil, declara. Estamos aqui, louvando a Deus, louvando a Deus, podendo exaltar
Aleluia! Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Declara bem forte. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, declara. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Todo mundo agora declara o Senhor. Aleluia! Consagramos todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Jesus. A Ti, ó Jesus. Adoramos o Teu nome. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagra o Teu Senhor. Consagramos todo nosso ser a Ti. A última vez. A do fundo do coração. Consagramos todo nosso ser a Ti. Que lindo, né, irmãos? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, chegamos a Ti, meu Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. E agora, meu Pai, recebe, porque foi do fundo do nosso coração que nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome. E agora, fique com as crianças também, que irão para as salinhas, receber o ensinamento, meu Pai, da Tua palavra, para que elas possam andar nos Teus mandamentos, nos Teus estatutos. Abençoa a vida da minha filha, irmã Esther, que estará ministrando a aula com elas, uma aula poderosa hoje, uma aula abençoada hoje, que elas estão ansiosas para receber, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém! Pode tomar o seu assento, amados. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, eu convido aqui a pastora Venina, vai trazer a mensagem nesta noite. Você que também está no seu lar, se mão para a pastora Venina. Pai querido, Pai amado, entra com a Tua providência na vida da Tua serva, abençoando ela com toda sorte de bênção, dando ela alegria de estar sempre na Tua presença, glorificando o Teu nome. Obrigado por ela ser uma mulher especial, uma mulher virtuosa na minha vida e no ministério que o Senhor tem nos conferido. Quero Te agradecer pela vida dela e pela palavra que nós vamos nos alimentar através da Tua serva, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pastora Evelina, fica à vontade. Saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Com alegria, uma imensa honra podermos estar aqui, né, ministrando a palavra de Deus, a qual, primeiramente, ela fala aos nossos corações, né, de uma maneira muito especial. Louvado seja o Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade.
para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, esse é o término do capítulo 2 da Epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo inicia essa epístola falando sobre a vinda do Senhor. E ele diz lá no verso 1, irmãos, o que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele fala sobre a vinda de Cristo. Ele fala sobre o tempo da apostasia que ocorrerá logo em seguida. E fala do mistério da iniquidade e que estava aguardando até o momento certo que esse mistério da iniquidade, que está no verso 7, esse tempo, né, será um tempo onde o aparecimento do iníquo, né, o homem iníquo, irá enganar muitos com todo o engano de justiça, e enfim, ocorrerá neste tempo a operação do erro. Muitos darão crédito a palavras, ensinos mentirosos. Muitas pessoas serão ludibriadas, enganadas. Então todo esse capítulo 2 fala sobre isso. Mas nós nos detivemos aqui a partir do verso 13, que tem por título Ação de Graças e Exortação. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar aos cristãos em reação a tudo isso que irá acontecer no tempo da apostasia. Ele diz aqui, sempre devemos dar graças a Deus, no verso 13, por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus, veja bem, vos escolheu desde o princípio para a salvação. Aleluia. Então, Deus, Ele tem essa escolha, né? Deus, Ele fala a esses irmãos. Deus nos escolheu desde o princípio. Que princípio é esse? Desde o princípio, antes de tudo. Antes mesmo do mundo haver sido criado. Aleluia. Antes de todas as coisas terem sido concebidas na terra. Deus vos escolheu para a salvação. Glória a Deus. Deus atrai, Deus chama, Deus convida. E aquele que abre o seu coração, ele recebe essa salvação em Cristo Jesus. Um dia, eu estava perdida, eu não conhecia Cristo, não conhecia a sua palavra. Vivia distante, vivia alheia à vida de Deus. E então, um belo momento, o Senhor me chamou. E aí, então, naquele momento, eu conheci o Senhor. Então, assim acontece com muitos, aconteceu com muitos e acontecerá com muitos também. E isso foi desde o princípio. Ele diz aqui, desde o início de todos os tempos. Antes mesmo do mundo ter sido criado. Ele diz isso, ele encoraja os irmãos. Isso é uma palavra de encorajamento. O apóstolo Paulo foi um pastor que viveu num tempo de grande perseguição. A igreja dos Tessalonicenses, a qual ele dirigiu essa carta, foi uma igreja que sofreu grave perseguição no início da igreja. Porque as pessoas estavam sendo proibidas de adorar a Cristo, de seguir ao caminho de Cristo, de viver os ensinos de Cristo. Estavam sendo oprimidas,
ameaçadas. Muitos perderam a vida no início da igreja primitiva. E ele aqui traz essa palavra como um pastor, como um homem de Deus, um homem escolhido para esse ministério. Ele traz essa palavra de encorajamento, porque ele deseja encorajar este povo para continuar perseverando, para não desanimar. E ele então inicia assim essa carta. Deus vos escolheu. Vocês não se sintam fora, né, da família de Deus. Se vocês estão passando por momentos difíceis, se vocês estão passando por circunstâncias terríveis, tenebrosas, não desanime, não se entreguem às opressões, às perseguições, às angústias, às aflições. Não se entreguem. O Deus que está com vocês é o Deus que esteve no passado com o povo de Deus. Ele sempre estará. Ele prometeu e ele fará, ele cumprirá. Na sua oração sacerdotal, Cristo, isso está no Evangelho de João, nos términos, né, nos últimos capítulos, ele diz que eis que eu estou convosco, jamais vos deixarei. Né? Então isso é uma promessa que se cumpre. Deus é fiel e ele jamais nos deixará. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, desde o princípio para a salvação, através de quê? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aleluia. Então, vemos que Deus é maravilhoso, Ele é gracioso, é bondoso, é tremendo esse Deus que nós seguimos. Mas ao mesmo tempo, Ele requer o quê? Santificação, fé. Ele deseja que a nossa vida esteja entregue a Ele. Glória a Deus. Deus não quer dividir a sua graça, o seu louvor, a sua glória com mais ninguém. Tudo o que foi feito é para a glória de Deus. Aleluia. E Ele é gloriosamente tremendo, maravilhoso, majestoso. Realmente não há nada nem ninguém semelhante a este Deus a quem nós servimos. Eu não conheço Deus mais maravilhoso, mais glorioso do que esse Senhor a quem eu sirvo. E aqui, ele diz, quando ele fala pela santificação, né? Santificação significa separado. Separado. Porque Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. Glória a Deus. E com a característica de Deus. Quando Ele salvou os redimidos, Ele também os separou para serem santos e santificados. Então, separados de quê? Separados do pecado, chamados para a glória eterna, né? O compartilhamento da genuína glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então não havia necessidade desses homens, dessas mulheres, desses servos de Deus ficarem agitados, ficarem perturbados, achando que o Senhor os iria deixar. Existem momentos em que poderíamos achar que o Senhor não nos quer, porque este mundo nos rejeita e nós nos sentimos rejeitados, mas não devemos transferir esse sentimento em relação a Deus, porque não é assim para com Deus, porque Deus é diferente dos homens. Embora tenhamos sido criados a imagem e semelhança do nosso Deus, nós somos diferentes dele na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Ele é tremendamente diferente de nós. E aqui, esses tessalonicenses, né, da província de Tessalônica, eles estavam achando que
aquela aflição que eles estavam passando é porque Deus os estava deixando, os entregando à própria sorte, mas não. Este momento era um momento para eles estarem firmes, eles manterem a firmeza no Senhor. Porque a força do crente está justamente na sua força. O crente, a força dele vem da sua obediência, vem da sua permanência, vem da sua fidelidade. E a epístola ao Apocalipse, a carta do Apocalipse, diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então Deus requer isso de nós. Fidelidade. A fidelidade que existe entre o marido e a esposa no casamento, essa mesma fidelidade, ela representa a fidelidade entre Cristo e a sua igreja e Cristo. Aleluia. Então, eles foram... esse verso 14 diz aqui: para o que também vos chamou mediante nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles foram destinados para a glória. Nós fomos destinados para a glória. Aleluia. Deus não quer que nós sejamos entregues ao juízo e à condenação. Deus quer que o término, o nosso fim, seja em glória, seja ao seu lado. Deus quer nos premiar com a sua bondade, com a sua graça. Aleluia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar a Ele. Entregar a Ele completamente. Porque este mundo traz consigo os seus pensamentos, os seus ensinamentos, a sua sabedoria. E é inegável que há um grande conhecimento, há um grande ensinamento. Mas esse conhecimento, esse ensinamento, esse saber não se compara nem de longe àquilo que Deus é, ao nosso próprio Deus, porque Ele é a própria sabedoria em pessoa. E então, no verso 15, que eu gostaria de me fixar mais precisamente agora, diz assim: assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Eu gostaria de frisar aqui neste versículo duas palavras que eu acho assim muito significativas, que são permanecer e guardar. Veja bem, permanecer é uma ordem e guardai é a outra ordem. Preste atenção que ele diz assim: mas permanecei firmes. O Senhor Jesus disse, em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, ela permanece até hoje, porque Deus é firme. Deus é uma rocha firme e inabalável. E sobre essa rocha, ninguém será abalado. Se eu me apoio em Cristo, se eu lanço sobre Cristo as minhas angústias, se eu lanço sobre o Senhor as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as minhas aflições, as minhas inquietações, eu terei a certeza de que estarei segura. Porque Ele é fiel e Ele cumpre esta palavra. Isto é uma promessa. Isto está em Mateus 16, 18. A igreja do Senhor Jesus jamais será decepcionada. É bem verdade que há muitos ataques. Isso é inegável. Os ataques à igreja são muitos. Muitos e incontáveis. Muitos querem fechar as portas, os templos. Porque o que os templos pregam contradiz
o viver, o pensar, os costumes, as tradições de muitos. Muitos odeiam aquilo que a igreja prega. Muitos odeiam aquilo que os pastores pregam. Esta palavra, este evangelho. E quando Jesus foi apresentado no templo ainda bebê por sua mãe Maria e seu pai José, houve um profeta que estava lá, que o pegou, tomou nos braços e disse assim: este menino, Jesus Cristo, ele se referia a Jesus, este menino será alvo de contradição. Contradição porque os homens e as mulheres seguem os seus caminhos, os caminhos dos seus próprios corações. Mas o que este menino, quando crescer, ele irá pregar, irá contradizer aquilo que está nos corações dos homens e das mulheres. Aleluia. Quantas vezes ao abrirmos a palavra de Deus, não nos vemos confrontados por essa palavra, através daquilo que ela diz, ela nos marca, ela nos confronta, ela nos põe contra a parede. Temos que decidir o que fazer. Se continuo seguindo os meus caminhos, ou se continuo, ou se prossigo, ou se vou ao encontro desta palavra. Agora, uma pergunta a se fazer aqui. E para essa pergunta, eu peço que a igreja abra, e você que também está assistindo nesta live, Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Eclesiastes 1, verso 4 diz assim a palavra do Senhor: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vou repetir: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então está sendo feita aqui uma comparação: a geração, que somos nós, seres humanos, e a terra. Então, desde que o mundo é mundo, gerações e gerações, sucessivamente, vêm vindo e vão indo. Mas a terra, ela está aqui, desde que foi criada por Deus. Percebe isso? Percebe que existe uma permanência. Existe uma permanência da terra, daquilo que Deus criou. As gerações vão e as gerações vêm. É um ciclo infindável de atividades, onde os seres humanos realizam coisas, mas que não trazem segurança. Essas atividades que nós realizamos, a segunda, a terça, a quarta, o janeiro, fevereiro, o março, e agora nós já estamos em junho, caminhando para agosto. Em breve já estaremos terminando este ano. Realizamos infindáveis atividades, mas elas não trazem segurança. Elas não trazem significado para a nossa experiência. Não trazem. Essas atividades, há pouco tempo atrás, aí eu tinha 19 anos, estava iniciando a minha carreira, meu trabalho de profissional, onde eu fiz várias coisas no meu trabalho. E agora já tenho mais de 30 anos, já estou aposentada. E tudo aquilo que eu fiz, que eu realizei, ficou lá para trás. Limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. Ela nos prepara para que nós venhamos a frutificar. Para que nós venhamos a ser úteis, para que nós venhamos a nos sentir
né, dar todo o sentido à nossa vida, para que nós não venhamos a passar esta vida, do início até o fim, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade, a velhice, com aquela sensação de impotência, de tempos vãos, tempos que gastamos inutilmente. E quantos neste momento se encontram nos botequins, por aí, gastando, prejudicando a sua própria saúde, gastando seus dias preciosos com coisas vãs, com coisas sem sentido algum. Em que você tem gastado? Eu te convido a pensar, a refletir nesta noite. E em que nós temos gastado nossas horas, nossos dias. Muitos têm passado esses tempos de quarentena, muitos têm passado esses tempos por conta dessa pandemia, gastado esses tempos isolados em isolamento. Não podemos aglomerar, não podemos fazer festa, não podemos ficar fazendo reuniões com muita gente. Então, muitos têm passado. Esse é um momento para refletir. Esse é um momento para estar meditando na palavra de Deus. Este é um tempo para estar orando, intercedendo, estar ajudando aquela pessoa que porventura, ajudando aquela pessoa que porventura esteja vivendo em angústia, em luto, em dor, em sofrimento, em aflição. Este é o momento para isso, né? E o fruto, isso é o fruto que Jesus está falando, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, né? Então já viu um ramo aonde você vê um ramo fora da que videira, ele vai dar fruto fora da árvore? Ele não vai dar. Porque é justamente a seiva que vai alimentar aquela árvore. É justamente a seiva. Você vê um pé de manga, né? Você vê aquelas mangas suculentas, doces. Elas são produzidas porque elas são alimentadas pela mangueira. Elas são alimentadas por aquela árvore. Então esse milagre, todos os anos, eles são demonstrados diante dos nossos olhos. E são uma pregação viva da palavra de Deus, do milagre de Deus, daquilo que Deus faz na nossa vida, na vida do ser humano. Então, voltando aonde estávamos, né? 2 Tessalonicenses 2,15, onde estávamos meditando. Então, o apóstolo Paulo diz: permanecei, né? Permanecer é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma, vamos dizer assim, eu vou escolher se eu vou permanecer ou não. É uma ordem. Permanecei firmes. Permanecei firmes. Isso implica dizer que existem permanências que não são firmes. Existem pessoas que não conseguem permanecer firmes, porque elas olham para um lado, elas olham para o outro, elas olham para o ser humano e elas deveriam olhar para Deus. Deus é o nosso mentor. O Senhor Jesus é o nosso mentor. A sua palavra nos proporciona mentoria. E então a fé não é um ato pontual. A fé é um modo de vida. Como tem sido o seu modo de vida? Em que você tem permanecido até aqui? Então assim diz a palavra de Deus: permanecei firmes. Permanecei sim, mas permanecei firmes. Aleluia. É preciso permanecer firme. Glória a Deus. Independentemente de pandemia, independentemente de situações desfavoráveis, de crises no governo, crises financeiras, crises de desemprego,
educacionais, crises familiares. É necessário permanecer, mas permanecer firme. É preciso estar firme. E a outra palavra que nos chama a atenção: guardai as tradições que vos foram ensinadas. Essas tradições aqui dizem respeito à palavra de Deus. Essas tradições aqui, não estou falando de tradições, de costumes, de costumes regionais, costumes culturais, mas ele está se referindo às tradições que nos foram ensinadas, aquilo que é o Evangelho que Deus ministrou ao coração do apóstolo Paulo e que ele ministrou a essa igreja. É isso que ele está falando, né? Então, ele diz assim: guardai as tradições que vos foram ensinadas. Guardar a palavra. O que seria guardar a palavra? Guardar é retê-la. Guardar a palavra não é só ouvir a palavra. Quantas vezes as pessoas ouvem a palavra, e nós vivemos num país, graças a Deus, muito democrático, né? Onde nós podemos pregar a palavra. Nós não somos proibidos de abrir a palavra de Deus e nem de pregá-la. Mas, apesar de toda essa democracia, de toda essa liberdade, muitos não a ouvem. Ela é ouvida, mas ela não é guardada, ela não é retida, ela não transforma. E é a necessidade de transformação, porque a palavra que não transforma, a palavra que não é retida, a palavra que não move o ser interior do ser humano, né? Quando isso não acontece, quando ela fica na superficialidade do conhecimento apenas intelectual, então ela não pode transformar o interior do ser humano. E é por isso que o apóstolo Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão. Conforme nós vimos no início desta mensagem, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus é confrontadora ao ser humano. Então há reações, nós podemos reagir de duas formas. Ou nós a acolhemos com mansidão, conforme o apóstolo Tiago nos diz, a palavra em voz implantada, ou nós simplesmente a rejeitamos, ou simplesmente a esquecemos. Muitas vezes a ouvimos, temos realmente ali algo significativo que ela nos diz, mas quando nós saímos de diante da palavra, ela fica esquecida, ela cai no esquecimento. Aleluia. Ela não nos transforma, ela não transforma o nosso interior. E aí é por isso que ele diz aqui: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra de Deus, eu quero dizer nesta noite, ela é poderosa para nos transformar. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós recebamos com mansidão. Acolhamos com mansidão. Ela entre dentro de nós e nós permitamos que ela penetre em nós. Glória a Deus. Muitas pessoas ficam zangadas, aborrecidas com a palavra. Então eu não posso fazer isso, então eu não posso fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Às vezes a pessoa tem uma coisa que ela gosta muito de fazer, um costume, um hábito que ela não quer deixar, e então ela fica zangada com aquilo, porque ela não pode deixar
A palavra diz que aquilo está errado. E aí então a palavra nos confronta no nosso erro, confronta na nossa dificuldade, na nossa fraqueza. Mas ela não só confronta, mas ela também é poderosa. Quando nós a acolhemos, ela vira poder em nós. É isso que eu quero dizer. Aleluia. Então, a fé vem pelo ouvir, diz também o apóstolo Paulo, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele estava dizendo que sua palavra irá nos conduzir à libertação. Libertação do engano, libertação da dúvida, libertação de tudo aquilo que está atrelado ao pecado, tudo aquilo que está nos acorrentando, tudo aquilo que está nos moendo por dentro e nos impedindo de ser verdadeiramente livres para Deus. Aleluia. As prisões, que prisões são essas? Quando fala de liberdade, você está falando que nós estamos presos? Sim, nós somos aprisionados, muitas vezes, a hábitos, costumes, vícios, modos de pensar, sentimentos, ressentimentos, mágoas, rancores. Nós somos sim aprisionados e precisamos ser libertados. E isso, nós não temos poder para fazer isso por nós mesmos. Mas a palavra de Deus é poderosa para fazer isso em nós. E aí entra a palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor é luz. O Senhor lança luz no nosso interior. Aquilo que não conseguimos entender, aquilo que não conseguimos largar, aqueles hábitos, aqueles sentimentos que nos invadem no momento em que nós não desejávamos. Existem pessoas que brigam, que ficam totalmente tomadas pela ira, pelo ódio. E depois que passa aquele momento, ela fica se perguntando assim, mas como é que eu consegui, como é que aquilo fui invadido por aqueles sentimentos? Como é que eu fui invadido por aquela emoção daquele momento? Mas só Deus nos confere poder para dominar esses sentimentos, essas emoções. E aí então, essa palavra que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, está se referindo a isso. A sua palavra nos conduz à libertação. Durante muitos anos, eu fui enganada pela ilusão, né? Ilusão, eu sei, na década de 70, principalmente, se propagava muito, né? Vamos estudar, né? Que se você tiver um diploma, se você estudar muito, você vai ser alguém na vida. E aí, puxa, então, se eu não tenho diploma, na época eu era criança, se eu não tenho diploma, se eu não tenho isso, não tenho formação, então eu não sou nada. Então eu me sentia muito mal, me sentia muito humilhada com isso, com essas propagandas. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós somos muito especiais, muito importantes para Deus. E se nós não fôssemos, Ele não teria derramado o seu sangue na cruz por nós. Deus não teria enviado o seu próprio Filho para morrer por nossos pecados. E a essência, o valor que há em nós, ele é muito mais elevado do que nós podemos imaginar para Deus. E aí então, eu gostaria de já ter passando para o término dessa mensagem. Gostaria de enfatizar aqui essas duas palavras que se encontram em 1 Tessalonicenses 2.
verso 15, que diz assim: pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Vamos guardar, vamos reter, vamos segurar firmemente. Não vamos permitir que escape dos nossos dedos a maior oportunidade da nossa vida, que é aquilo que Deus quer nos proporcionar, a verdadeira paz, a verdadeira virtude e o poder que Ele quer derramar sobre nossas vidas. Salmo 25, verso 10. Gostaria que você guardasse também muito firmemente esta palavra no vosso coração. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam, novamente, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Eu pergunto a você nesta noite: você tem guardado a aliança do Senhor? Você tem guardado? Testemunhos aqui é a palavra de Deus. Você tem guardado testemunho, você tem guardado a palavra, você tem guardado a aliança. Essa é a nossa responsabilidade. Esta é a responsabilidade que Deus quer de nós, que Deus espera de nós, porque a sua palavra foi lançada sobre o mundo como um sopro sobre o ser humano. Ela foi assoprada pelo seu Espírito Santo. E seguindo mais à frente, ou melhor, mais atrás, né, nesse mesmo salmo, vemos no verso 6 e 7 o apelo do salmista, onde ele diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo o quê? Segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Este homem que conhecia a misericórdia de Deus, que foi alvo do auxílio divino, porque foi um rei e foi um guerreiro, que lutou guerras infindáveis e venceu a todas elas, pelo auxílio divino, pela graça divina. Ele faz esta oração. E logo abaixo, no verso 10, ele diz, e ele afirma, ele faz essa afirmação com base na sua própria experiência de vida, porque ele era um amante da palavra de Deus. E ele diz assim: todas as veredas, ou seja, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então eu deixo para você nesta noite, para nossa inspiração, para o nosso enleio, para o nosso deleite nesta noite, esta palavra gloriosa, essa palavra de esperança, de poder, que possa inspirar a sua vida, inspirar a nossa vida para prosseguirmos vitoriosos, porque Deus quer, Deus deseja nos dar a vitória, Deus deseja que nós sejamos fortes e firmes como uma rocha, e Ele é esta rocha. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E assim eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Palavra abençoada da pastora Avelina. A verdade é essa, né, irmãos? Como ela usou esse trecho, essa passagem bíblica muito bonita, né, que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele já é o caminho, já é a verdade, já é a vida. E se você sente Ele no teu coração, Ele já está em você e você nele. E aí você sente a alegria do Senhor no teu viver.
Quando você acorda, segunda-feira, você não vai proclamar aquela maldição daquele dia, dizendo que é o dia da preguiça, é o dia disso, é o dia daquilo. Não, você vai dizer glória a Deus por mais um dia de vida que o Senhor me deu. E vai para o teu trabalho alegre e contente, porque coisas maravilhosas o Senhor está preparando para a tua vida, para a nossa vida, para a vida daquele que reconhece um Deus vivo, reconhece por estar vivo. Se todos soubessem com certeza para onde iria aquele que não buscasse a Deus, jamais eles iriam buscar qualquer outro caminho a não ser Deus, porque realmente Deus é o caminho de luz, Deus é o caminho de paz, Deus é o caminho da alegria. Amém, irmãos? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, se conta no meio da Bíblia. Quando você abre o meio da Bíblia, praticamente quase o meio da Bíblia, né? Os profetas menores, antes de Mateus, porque Mateus começa o Novo Testamento, né? Antes de Mateus, o último profeta é o Malaquias, é o que se chama de profeta menor. Então vamos abrir então Malaquias capítulo 3, versículo 10. Uma palavra abençoada para a tua vida e para a minha vida. É uma palavra que nos traz prosperidade, tanto espiritual quanto material. Então, essa palavra é muito usada nos momentos ofertórios. Eu aprendi com o meu primeiro pastor que momento ofertório também é culto ao Senhor. Se você entrar na internet lá e você vê umas lives, né, de culto africano, chega no momento de oferta, eles saem dançando, saem pulando, rolando no chão, dando gargalhada, e chega no gasofilácio e coloca a oferta dele com alegria. Então é assim que nós temos que fazer, irmãos. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro, da prata, de toda a riqueza deste mundo. Deus não precisa de dinheiro. Mas conta com cada um de nós para estarmos administrando a obra dele aqui na terra. Aqui na terra tudo é comprado. Nós precisamos comprar o copo descartável, água mineral, pagar a luz, pagar a água, que a nossa igreja não é clandestina, nós temos tudo legalizado. Nós precisamos comprar um material infantil, didático, também material didático para os adultos. Precisamos fazer apostilas, precisamos comprar folhetos evangelísticos para evangelizar, precisamos ter ofertas de missões, precisamos ter um dinheirinho em caixa para poder ajudar alguém que precisa de um remédio, de um gás, de uma passagem, né? Precisamos de ajuda nessa parte financeira para prosseguir essa obra aqui na terra. A agência de Deus, aqui é mais uma agência de Deus. Então essa agência de Deus conta com você, conta comigo, conta com a igreja do Senhor cooperando para que continue funcionando. Amém? Continue sendo pregada a palavra. Então Malaquias capítulo 3, versículo 10, achou aí, Marcelo? Diz assim: Trazei todos. Isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aonde que é a casa do tesouro? É a casa de Deus, né? Para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Aí depois fazer o quê? Prova de mim. Ele manda você fazer prova dele. Diz quem? Diz o pastor Armando? Não. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos derramar, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha uma hora abastança. Aí tem um recadinho dele para nós, que ele diz assim: e por causa de vós quem? Dos fiéis, irmãos, dos dizimistas, dos ofertantes, não é de qualquer um não, é daqueles que estão aliançados com o Senhor para cooperar com a obra do Senhor aqui na terra. Por causa de vós repreenderei o devorador. Que devorador é esse, irmãos? É o diabo, que muitas das vezes a pessoa dá o dinheiro para o cigarro, dá o dinheiro para a bebida, dá o dinheiro para a maconha, dá o dinheiro para a cocaína, dá o dinheiro para a prostituição, dá o dinheiro para os prazeres materiais, recebe o salário no saco furado, como diz o outro profeta, né? O salário entra, aquele dinheiro bom entra, mas quando vê o dinheiro já foi embora. Sabe por quê? Puf, Satanás enfia o dedo no saco e fura. E a pessoa não vê a cor do dinheiro. Trabalha, deixa de vir à igreja, trabalha, deixa de vir ao culto, trabalha, deixa de evangelizar para trabalhar. Não, pastor, estou trabalhando. Não, pastor, não posso ir que estou trabalhando. E aí no final de tudo, não junta nada, nunca tem nada, não progride. Olha aí, povo do deserto,
40 anos rodando aquele deserto. Deus não queria que 40 anos aquele povo rodasse o deserto para chegar na terra prometida. Deus queria que algumas semanas ou alguns meses passassem e eles já chegassem à terra prometida. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo murmurou, o povo reclamou, o povo não teve juízo, o povo não teve consciência, né? O povo no deserto estava ali com tudo, estava com a proteção de Deus. Deus mandou uma nuvem para proteger eles do sol. Deus mandou uma tocha de fogaréu para proteger eles, porque o deserto de dia é muito calor e de noite é muito frio. Então mandou uma tocha de fogo ali, permanente, para aquecê-los e proteger eles das bestas feras no deserto. Quando chegava de manhã tinha água saindo da rocha, porque Deus mandou Moisés tocar na rocha e a água desceu. No deserto, irmãos, água fresquinha da rocha, glória a Deus. E aí o povo reclamou, está acabando a comida, porque nós saímos das garras de Faraó do Egito, para morrer aqui nesse lugar que nem sepultura tem. Ou seja, saiu do Egito, saiu das garras de Satanás, das garras de Faraó, para os braços do Senhor no deserto, para a terra de Canaã, mas no coração deles ainda estava o Egito, no coração deles ainda estava o passado. E ali, Deus pela misericórdia fez chover maná, choveu uma semente, que é chamada maná, que em hebraico quer dizer que é isso. Por que é isso? Porque de manhã, e quando a comida acabou, e o povo clamou, e Moisés clamou ao Senhor, e Deus fez chover aquelas sementes, e o povo olhou para cima, as sementes caindo, e eles começaram a falar, que é isso, que é isso, que é isso? É que significa maná. Aí cataram aquelas sementes, puseram na água e fizeram massa de bolo. Começou a torrar, começou a fazer farinha, começou a fazer bolo, e ali eles se alegraram de novo. Aí depois começou a reclamar com Moisés, não é possível, a gente só come pão nesse deserto e bebe água? Lá no Egito, olha só, sempre levando o passado, lembrando o passado, lá no Egito, nós ralávamos nas mãos de Faraó, ralávamos ali para fazer tijolos, mas tínhamos filé mignon na mesa. Aí Moisés foi e clamou ao Senhor, e o Senhor fez chover uma nuvem de codornizes, caiu no deserto e o povo foi, caramba, caindo codornizes, começou a pegar, fez fogo, assou, comeu aqueles galetinhos gostosos, com pão, com farinha, com água, e se alegrou. Eu digo para você, quando ele disse aqui no versículo 11, por causa de vós, por causa do povo que é fiel, não é por causa do incrédulo não, por causa de nós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele diz que existe um devorador, irmãos. Existe um gafanhoto, existe um migrador, que se você não vigiar, o teu dinheiro você não vai ver a cor. Você vai gastar em prostituição, você vai gastar em vício, você vai gastar em prazeres materiais, e depois você olha para trás, fala, meu Deus, como eu estou trabalhando e nada tenho. Não tenho alegria em nada, mas é porque o devorador está consumindo aquela pessoa. Então, quando ele diz, trazei todos os dias na casa do tesouro, é para que haja mantimento na casa do Senhor, é para que nós venhamos a fazer a caridade, que é o amor em prática. Então, se você que está nos ouvindo, você está ao alcance dessa live, você está acompanhando esse ministério, que tanto nós pregamos a palavra, nós zelamos pela palavra. Eu disse para os irmãos aqui, e digo de novo, né, que Jesus está voltando, e a maior parte das igrejas que tinham oba-oba, com essa pandemia, começaram a desanimar, muitos começaram a cair em pecado, porque estavam se alegrando com coisas superficiais, estavam se alegrando só com louvor, estavam se alegrando só com encontros, estavam se alegrando só com festividade. A igreja que vai permanecer fiel, permanecer de pé, é a igreja da palavra. Então, a palavra do Senhor nos diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 fala, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos cantar um louvor, e com esse louvor cantado, nós vamos estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, aqueles que trouxeram aqui na igreja hoje presente, as crianças também logo vão trazer, né, o seu dízimo, a sua oferta, nesse momento ofertório. Teve uma vez lá no Jardim Excelso, que tinha um grupo de jovens que estavam fazendo concurso, correndo atrás de emprego, botando o nome no banco de emprego. Eu falei, olha só, Deus está mandando aqui os jovens botar a mão em cima do gasofilaço. Os jovens vieram e colocaram. Eu fiz uma oração, falei, vocês podem não ter trazido um tostão para a casa do Senhor hoje, eu falei com eles, mas o Senhor vai abrir a porta para vocês e vocês vão retornar para ajudar a igreja do Senhor Jesus na terra.
a estar mantendo essa igreja de pé. Vocês creem? Diga amém. Aí todo mundo, amém. Aí levantei a mão, fiz uma oração. Com um mês depois, veio 5 ou 6 jovens, que eu não me lembro, dar esse testemunho. Um conseguiu passar no concurso, o outro também, o outro conseguiu emprego. Então o Senhor quebrou as maldições do caminho, desatou os nós e deu vitória para esses jovens. Porque a fé deles. Porque não adianta eu orar, arrebentar meu joelho, eu vou orar por você, você vai ter vitória. E orar, e você não está nem aí. Você precisa se preocupar também na intimidade com Deus. As crianças estão aprendendo isso. Essas crianças aqui vão ficar um potencial na casa de Deus. Que a minha filha está trazendo a palavra para elas, está trazendo a feijoada espiritual para elas estarem fortalecidas. Quando elas crescerem, elas vão estar aqui na frente pregando, louvando, ensinando nas salas, que terão muitas salas aqui para cima, faremos cursos livres. Então o Senhor está preparando uma nova geração. Como foi a pregação dessa noite? Qual o legado que você tem deixado? Né? Como Marcela ali completou, qual o legado? Qual o legado que você tem deixado para a tua família? Ah, mas só tenho uma filha, eu só tenho um filho, né? Aí eu vou preocupar só comigo? Não, tem que me preocupar com a minha filha, o que eu vou deixar para ela? Ah, só com a minha filha? Não, com todos, irmãos. Nós não podemos ser egoístas, né? Nós alcançamos, na família de Deus nós alcançamos muitos filhos espirituais. Aqui estão as minhas filhas espirituais. Pai querido, Pai amado, entregamos nas tuas mãos a cada oferta, a cada dízimo, a cada envelope de contribuição. Temos aqui um carnê da obra, que cada um possa também, meu Pai, se tiver o desejo, os que estão nos ouvindo e vendo, assistindo pela live, pegar um carnê desse e contribuir mensalmente para a obra da tua igreja. Quero agradecer por tudo, que o Senhor possa quebrar as maldições financeiras, tirar as pessoas das dificuldades financeiras, como diz a tua palavra aqui em Malaquias 3:11, por causa de vós, dos fiéis, repreenderei o devorador, o migrador, para que não consuma o fruto da terra. Por isso entrego nas tuas mãos aqueles que vieram com fé, que entregaram com fé, que estão aliançados contigo, para ver esta obra crescer e frutificar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Sente-se um pouquinho. Temos aqui um momento especial, irmão. As crianças estão desenvolvendo um trabalho muito bonito, né? Na IBPMS. Vou pedir para a Estezinha falar. Graça e paz a todos. Nós fizemos, irmãos, um torneio. Nós dividimos esse torneio em 2 partes. Um torneio sobre João capítulo 5 e João capítulo 6. A primeira parte do torneio, as crianças já receberam suas notas, seus presentinhos. E essa aqui é a premiação da segunda parte do torneio. E eu quero ressaltar uma coisa aos irmãos. A gente nunca pode fazer as coisas para Deus querendo prêmio de troca. A gente tem que fazer as coisas para Deus de coração, porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas eu não conheço o coração de vocês. Então eu estou dando presente porque eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês não estão fazendo essas coisas por interesse. Eu acredito que vocês estão fazendo isso porque vocês amam a Deus. Eu acredito na sinceridade de vocês. E por isso eu repito o que Deus faz conosco. Quando nós somos obedientes, o Senhor nos abençoa. Quando nós somos obedientes, o Senhor nos recompensa. Então eu vou chamar aqui, pedir para o pastor chamar as crianças e dar essa honra para elas, amém? Em primeiro lugar, eu gostaria que o pastor chamasse a Ana Kaila, porque ela foi a única que tirou nota 100, tá bom? Todas as meninas foram ótimas, mas a irmã Ana Kaila, meus parabéns. Parabéns, continue assim. Louvado seja Deus. Grace. Longe de mim para ser estrela, longe de mim para dizer que eu estou pregando bonito, eu não estou pregando bonito, eu estou falando da palavra de Deus. Eu quero dizer que quando você compartilha, você atinge outras pessoas a escutarem a palavra, a sentirem a palavra de Deus e divulgar o Evangelho, que Jesus veio trazendo isso, para nós pregarmos o reino de Deus aqui na terra, amém? Que já chegou. Atenção, crianças, receba a bênção apostólica assim, depois eu quero ver aquele grito de guerra bem forte, tá? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém! IBPM, uma igreja
igreja viva. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Shalom, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus.